Falar hoje sobre outono, que significa dentro da alma da gente essa palavra outono, a estação da maturidade. Eu escolhi falar sobre um pensador que chama Mircea Eliade, que ele faz uma profunda reflexão sobre a nossa relação com o sagrado, porque outono é o mês das transformações, é o mês da maturidade, é o mês em que a gente consegue recolher alguma coisa daquilo que nós plantamos. É um sentido, nós vamos ver vários pensadores, vários poetas falando sobre o outono, e sempre há essa dimensão assim, chegou a hora de eu recolher alguma coisa. Chegou a hora da minha maturidade, né? Nós falamos ontem sobre a primavera, que é o momento do amor, das flechadas de Eros sobre nós. É, o outono, ele tem uma dimensão de maior serenidade. Quando a gente fala do outono da nossa vida, é como se fosse um entardecer da nossa vida. Nós chegamos no momento do entardecimento da nossa vida e o que nós fazemos com a nossa vida depois que nós chegamos até aqui? Como é que a gente trabalha com tudo aquilo que nós plantamos e que agora chegou o momento de nós colhermos? E é bonito, minha gente, quando a gente pensa na semeadura e na colheita, você não vai colher banana se você plantar maçã, você não vai colher abacaxi se você plantar uva, né? Você colhe aquilo que você planta. E se a gente pensa nesse momento, né, da colheita, é como se nós olhássemos para a gente alguns anos atrás, alguns anos à frente. Eu faço muito isso com os meus alunos quando eu trabalho em linguagem epistolar, com alunos de primeiro ano, assim, eles imaginando que eles teriam 80 anos, dando conselho para alguém que entrou na faculdade aos 17, 18 anos. Para que eles consigam exercitar um pouco, o que eu gostaria de, quando eu penso assim, aos 80 anos, onde eu gostaria de estar? O que eu gostaria de ter feito? O que eu gostaria de colher da minha vida? Como eu consigo ter essa dimensão, né? Mircea Eliade fala exatamente isso. Em todas as civilizações, a gente sempre teve essa relação com o sagrado. Quando eu perco essa relação com o sagrado, quando eu perco essa relação com o simbólico, a linguagem do simbólico é uma linguagem de maturidade. Quando os símbolos não me dizem nada, há alguma coisa estranha dentro de mim, porque eu não aprendi com isso. Ele resgata, inclusive, alguns pensamentos antigos que eu queria trabalhar com vocês, né? Platão fala isso na boca de Sócrates, né? Na República, que um corpo foi encontrado no mar. Era um homem que há tempos estava no mar. E esse corpo foi encontrado em decomposição, não dava nem para reconhecer aquela pessoa. O mar, na antiguidade, tinha uma visão da horizontalidade no sentido ruim, não na relação entre as pessoas. Na matéria, no que nos faz vegetarmos e não vivermos. O mar, por isso que o Apocalipse, o livro do Apocalipse fala que a mulher venceu o dragão, que se estabeleceu no mar. O mar tem o sentido daquilo que era mundano. É, Ao contrário do fogo, que tinha a nossa relação com o sagrado, com a verticalidade. Quando a gente se dedica só a coisas mundanas, só a matéria, o que nós estamos plantando? No verão, na primavera, nos momentos gloriosos da nossa vida, o que nós estamos plantando para que nós possamos colher no outono? Há muitas pesquisas, estudos, eu participei de uma banca há uns anos sobre, eram doentes cardiopatas, né? Num estado muito complexo de despedidas das suas vidas, doentes terminais. E como é que as reações eram diferentes de pessoas que tinham uma base de espiritualidade e pessoas que tinham só matéria, com seu corpo em decomposição, porque a sua alma não ganhou uma identidade. Se eu sou uma pessoa profundamente materialista, eu terei muito mais dificuldade de compreender a finitude, inclusive da vida, desta vida que a gente conhece, desta passagem, como vocês quiserem chamar.
porque eu só plantei matéria. E aí eu sei que toda aquela matéria que eu plantei não terá significado quando eu partir. Eu não vou levar as coisas que eu fiz materialmente. Eu levo aquilo que eu evoluí espiritualmente, a minha dimensão do sagrado. O outono nos leva a pensar nisso. O que eu estou plantando para colher no outono da minha vida, no entardecer dos meus dias, nessa luz que não é tão forte como o verão, nem como a primavera? O que vai acontecer comigo? Eu nasci no outono, por exemplo, mês de abril, e eu acho lindo o sol de abril, abril, maio, o luar de abril e de maio. São meses outonais, são meses que nos levam a uma reflexão. Eu não estou no inverno, eu não estou no verão, eu estou no momento intermediário de uma dimensão profunda da minha vida, que é uma colheita do que eu plantei. O que você está plantando na sua vida para colher depois? Nos seus 18 anos, 20, 30, o que você está plantando? Eu quero repetir esse conceito: a gente não colhe aquilo que a gente não plantou. O que você está plantando na relação com as pessoas? É tão comum as pessoas falarem da amizade. Aliás, eu vou dar um pulinho aqui, depois a gente volta. Deixa eu misturar um pouquinho com Oswaldo Montenegro. Eu acho que essa música ela tem a ver com outono, que é uma música de maturidade, de tempos fortes do verão, não é inverno, mas que você começa a refletir sobre os amigos que você teve de verdade. Diz o Oswaldo Montenegro: faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quanto você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece na foto passado ou no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber? Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assobia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Faça uma lista dos grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais, quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber, quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você. Não é assim, minha gente? Quando a gente olha para trás e vê o que a gente já viveu, coisas que nós valorizamos e que não tinham a menor importância, o menor significado, mentiras que nós condenamos nos outros, erros que nós condenamos nos outros e de repente nós praticamos esses mesmos erros que nós condenávamos em outras pessoas. Isso é maturidade. A maturidade faz a gente olhar para a gente mesmo e falar assim: será que os julgamentos que eu estou fazendo são corretos? Será que o que eu estou dando valor na minha vida é correto? Será que o meu plantio é correto? O que eu vou colher depois? Que amizades eu gostaria de ter no fim da minha vida? Que pessoas eu gostaria de ter comigo? Se eu gostaria de ter essas pessoas, o que eu posso fazer para cultivá-las? Como é que eu posso ceder na relação com as outras pessoas, compreendendo que perfeição não existe, que cada um é de um jeito, sabendo para que direção eu vou? Eu gosto daquele exemplo, eu já usei acho que em alguma live, não me lembro o tema, né? Quando alguém vai perguntar para um barqueiro: e aí, você vai para onde com esse barco? Né? Falar: se eu pudesse eu teria um barco maior. Sim, mas você vai para onde? Eu gostaria de ter um barco com ar-condicionado, eu gostaria de ter um barco com poltronas, com acolchoados, com veludo, eu gostaria de ter um... Sim, mas para onde vai o seu barco? Eu não sei. Eu não sei para onde vai. Para que você quer um barco maior e maior e maior? Os acúmulos, há algum momento na nossa vida em que a gente fica sonhando com acúmulos, né? Então você sonha em ter um carro. E é legal sonhar em ter um carro, não há problema em sonhar em ter um carro. Aí você vai e compra um carro.
Passa um tempo, você, né, está casado, você, sua mulher, não, acho que a gente precisa de 2 carros. Aí você vai e compra 2 carros. Foi um conforto a mais para a família ter os 2 carros. Aí um filho cresceu, fez 18 anos, você deu um carro, 3 carros. Tudo bem, tem um conforto para a família, são 4 pessoas, 5 na casa, vocês usam os carros assim, mas de repente, você está no 7º carro e é só você. O que você vai fazer com tanto carro? Isso não te dá mais felicidade. Você está plantando errado. Te dá dor de cabeça. Esqueci de pagar o IPVA de um carro, esqueci de pagar o seguro de um carro, esqueci. Mas para que tanto carro? Para quê? Não, eu tinha 3 sapatos, né? Agora poxa, eu posso ter 5 sapatos, porque eu gosto de sapatos para ocasiões diferentes. Eu queria ter um cinza mesmo, um preto, um marrom, que combina com roupas assim. Tudo bem, eu tô ali no razoável. Não, agora eu tenho 200 pares de sapato. Para quê? Para quê? A coisa que para mim era mais preciosa, né, que era livro, morava num apartamento muito maior do que eu moro hoje, pelo tamanho da biblioteca que eu tinha, né? Quase 30 mil livros. Trabalho que era maravilhoso, porque eu leio todos os dias, risco, grifo, mas chegou um momento que eu falei assim, não, peraí, é tanto trabalho para catalogar isso, para limpar, deixa eu doar para mais pessoas usarem isso, né? E doei. Fiquei com uma coleção muito menor, acabo comprando muito livro, porque eu trabalho com isso, né? Eu me debruço sobre isso. Mas veja, não teria sentido eu ter uma quantidade de quadros que não coubesse na minha casa. De carros que eu precisasse alugar um outro espaço. Eu tenho um carro. Para que eu preciso de 2 carros? Ah, eu gosto de andar de bicicleta. Eu tenho uma bicicleta. Eu posso ter 2. Depende para alguém andar comigo, tal, tal. Mas 10 bicicletas? Para quê? O que eu estou plantando? Essa dimensão do materialismo. E eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei onde eu quero chegar. Ah, mas eu gosto de comprar umas roupas novas, então dê um pouco das roupas que você tem. Tudo bem, né? Tem gente que viaja com uma mala de mão só, né? Eu tô tentando. No Brasil eu viajo. Quando eu fico mais tempo, eu não consigo, porque eu gosto de correr, aí levo tênis de corrida e tal. Mas eu acho um luxo a pessoa que viaja com menos, porque ele tem uma viagem mais leve. Imagina você com aquelas malas enormes de um lado para outro, o peso que é isso. No outono da sua vida, você deveria pensar, antes de chegar no outono, enquanto você prepara o outono da sua vida, você deveria pensar, o que eu quero plantar agora para colher depois? Qual é o meu plantio para essa minha colheita? Eu peguei umas frases aqui que eu acho bonitas sobre a natureza, né? O Drummond diz assim, repara que o outono é mais estação da alma do que da natureza. Para Drummond, o outono é a estação da maturidade. É o momento da colheita. Se na primavera houve um plantio profundo, se no verão você se preparava para aquilo, aqui você está colhendo um pouco do que você plantou. Você está colhendo a relação que você teve com seus filhos, você está colhendo a relação que você teve com seus amigos, você está colhendo as reservas que você teve para viver com mais tranquilidade, para poder escolher. Poder escolher. Como é bom você chegar num momento profissional da sua vida que você só trabalha em coisas que você acredita. No outono da sua vida, eu falo assim, não, peraí, nesta minha idade eu me dou o direito de escolher as coisas que eu vou fazer. Porque eu plantei para chegar até aqui. Olha essa frase do Camus. Outono é outra primavera. Cada folha, uma flor. Quando o tempo passa na vida da gente, quando as estações passam dentro da gente, é muito bonito você valorizar cada folha que cai de uma árvore. Cada momento da sua vida que tem um significado. É bonito você ver aquela paisagem outonal, aquelas folhas caídas e as árvores ganhando significado. Olha isso do Baudelaire. Eis que alcancei o outono do meu pensamento. O meu pensamento é mais profundo. Eu alcancei essa dimensão outonal de uma luz que não é exagerada, mas que existe, não é inverno ainda. Não é verão, não é inverno. De uma luz que não é exagerada, mas que está ali presente. Como os finais de tarde outoníços são penetrantes, penetrantes até a dor.
Tem uma coisa profunda na maturidade, minha gente, que nós já perdemos muitas coisas na vida. Nós já perdemos muitas pessoas que nós amamos um dia. A gente já fez muitas despedidas. Tudo isso aconteceu com a gente. Isso dói. Dói você lembrar de pessoas que você não terá mais do seu lado, né? Que você tinha um dia, pessoas com as quais você convivia, pessoas que enfeitavam o seu cotidiano e não estão mais presentes. Isso dói, mas é uma dor diferente do materialista. O materialista é enlouquecido por ter coisas, coisas e coisas. Quem tem uma dimensão do sagrado, por isso que eu trouxe o Mircea Eliade, quem tem uma dimensão do sagrado, o outono é diferente. Ele tem uma elevação. O simbólico faz com que mesmo aquilo que é matéria tenha um significado. Imagina que você entra numa loja para comprar alguma coisa, né? E que ideia você tem ali de entrar naquela loja? De repente você vê ali, né? Ah, nossa, eu estou vendo aqui um manuscrito, um livro rasurado pelo Guimarães Rosa, a primeira edição do Grande Sertão Veredas, o que eu ia falar? Que livro que eu ia falar do Guimarães? Não era isso. Enfim, eu vi ali, né, o Grande Sertão. Eu vi alguma coisa que me tocou. Eu vi o Dom Casmurro do Machado de Assis. Não é matéria, é o simbólico. É o simbolismo que tem aquele livro escrito para mim. Não, mas eu sou enfermeiro e eu vi ali uma carta que uma madrinha da enfermagem mandou para alguém, né? E aí eu olho para aquilo e aquilo me traz um significado. Eu sou bailarino e eu vi uma peça que foi da Isadora Duncan, estava querendo lembrar da Florence Nightingale, e eu via, aquilo tem um significado para mim. Essa é a linguagem do simbólico. Eu não sou acumulador de coisas, né? Mas eu guardo uma fotografia de cada lugar que eu tive. Eu guardo uma lembrança de cada momento especial da minha vida como algo que me faz refletir sobre o significado daquele momento na minha vida. O que foi aquele momento para mim? Tem uma coisa, minha gente, bonita nessa reflexão do Mircea Eliade também, que ele diz que é uma parte da natureza ou de Deus que nós não criamos, mas que nós fazemos parte. A gente não criou o dia e a noite, a gente não criou as estações, mas a gente faz parte disso. E é uma outra parte que nós criamos. E essa parte que nós criamos precisam confluir para essa dimensão daquilo que é da natureza, dessa harmonia que é na natureza. Imagina se o dia brigasse com a noite para ficar mais tempo o dia ou a noite. Imagina se o sol brigasse com a lua. Não é essa briga. Há um devir, uma mudança, um vir a ser. Não há uma briga. Por que eu brigo tanto com as outras pessoas? Porque eu não estou, na minha criação humana, em harmonia com a natureza da qual eu faço parte. Mário Quintana diz assim: uma folha ai, melancolicamente cai. Isso é outono. Isso é outono. Vamos para Cecília Meirelles. Olha que linda essa cantiga outonal. Espera aí, que eu não estou enxergando direito. Outono. As árvores pensando, tristezas mórbidas no mar. O vento passa, brando, brando, e sinto medo, susto, quando escuto o vento assim passar. Outono. Eu tenho a alma coberta de folhas mortas em que o luar chora alta noite na deserta quietude triste da hora incerta que cai do tempo, devagar. Outono. E quando o vento agita os galhos negros no ar, minha alma sofre, põe-se aflita na inconsolável, na infinita pena de ter de se esfoliar. A gente se esfolha no outono da nossa vida. É a mesma pele que eu tinha no verão? Não. É a mesma tenacidade? Não. É a mesma velocidade que eu tinha no verão da minha vida? Não.
Mas isso não significa que eu não consiga viver intensamente o outono, a maturidade da minha vida. Os movimentos são mais vagarosos? Sim. O que eu ganho com isso? Com a vagarosidade, com observação, com um olhar bonito, que eu começo a ter porque eu fui tirando coisas que eram supérfluas. Não tem problema que a gente cometa erros, a gente vai cometer erros. Mas quando eu chegar na maturidade, eu preferiria cometer menos erros, de tantos erros que eu cometi. A vida nos ensina, é que a gente às vezes é repetente da vida. Você comete os mesmos equívocos. Você já sofreu assim com uma história de amor em que você quis ser o pai da outra pessoa? Ou ser a mãe? Você quis ser isso, não deu certo. Você fez de novo e não deu certo. Você já teve uma relação que uma outra pessoa agia desse jeito e você insiste no mesmo erro. Você já falou demais e acabou fazendo com que os seus segredos, que são importantes que você guarde para eles, se revelem aos poucos. Às vezes a nossa carência faz com que a gente conte tudo para uma pessoa na primeira vez que conhece, porque acha que é um caminho de sedução. Não é. Estou conhecendo alguém, conto tudo o que aconteceu na outra relação, assusta a pessoa. Vai com calma, vai com delicadeza para isso. Eu já fiz isso umas 5 vezes e continuo fazendo. Para quê? Começo a falar mentiras para ganhar o amor de alguém. Não adianta. Ou a pessoa ama você como você é, ou para que insistir com isso? Outono. Como é que eu atinjo essa maturidade sem ser repetente na vida? Eu estou repetindo os mesmos erros. Eu estou fazendo os mesmos equívocos. Quantas histórias eu conheço de gente que falou assim, não aguento mais, eu ajudei ele a pagar as dívidas dele. Está de novo endividado. Você não aprendeu com aquilo, repetente da vida. Na maturidade, eu deveria ter aprendido alguma coisa. Esses anos que foram se acumulando em mim e que me levaram coisas que para mim eram importantes, eles têm que me trazer alguma coisa. Algumas coisas vão, outras coisas chegam. Olha que linda essa canção do Chico Buarque. Valsa Brasileira. Vivia a te buscar, porque pensando em ti, corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme, a ação que não valeu. Rodava as horas para trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho para encostar no teu. Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol, antes do sol raiar, saltava as noites, sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia, eu ingressaria e te veria confusa por me amar, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar. Saltava as noites, sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia, eu ingressaria e te veria confusa por me ver, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. Não é lindo? Imagina alguém falando isso para você. Eu descartava os dias em que não te vi. Não é lindo isso? A dimensão do amor, mesmo que seja uma visão poética, né? Fala assim, nossa, mas você falou tantas vezes na filosofia que eu só conseguirei amar uma outra pessoa se eu tiver uma dimensão de amor por mim mesmo. Não adianta eu projetar no outro a minha felicidade. Isso não é uma projeção, isso é um romantismo. E romantismo nunca cai de moda. E o romantismo é lindo no outono. É lindo na maturidade. É lindo você chegar no momento da sua vida e falar que bom que eu escolhi essa pessoa que está do meu lado. Que bom que a gente pode enlaçar as mãos, que bom que a gente pode olhar para trás e lembrar as coisas ruins que nós tivemos e as coisas boas que nós vivemos. Que bom que apesar de tantos barulhos, de tantas sujeiras que surgiram no nosso caminho, nós decidimos permanecer e estamos juntos. Que bom. Que bom que a gente surpreendeu o tempo, que bom que a gente
compreendeu que viver junto é mais gostoso, é mais bonito. Isso vale para as relações de amizade. Quantas relações de amizades duram uma vida inteira? Que lindo isso! Sei porque me lembrei agora da amizade que tinha, era a Hebe Camargo, a Nair Belo e a Lolita Rodrigues, né? Uma vez eu fui no programa e as três estavam juntas. Nossa, que coisa linda, né? Como a cumplicidade no amor pela arte que elas tinham, na relação de amizade, sobreviveu ao tempo. Que bom, eram perfeitas? Não, né? Eu já falei para vocês das cartas de amizade de Montaigne com Mauboissy. Que lindo aquilo, que lindo, aquela força de amizade. E quantas histórias de amor vocês conhecem, né? Quantas histórias de amor vocês beberam e viram de pessoas que estão ali juntas há tantos anos? E no outono da vida delas, uma está ali, admirando a outra. E a gente não tem amor sem admiração. Admirar é olhar com amor. Não dá para eu estar do lado de uma pessoa que não me admira. Não dá. Ah, mas tem um corpo belo. O corpo belo significa um corpo efemeramente belo. Vai deixar de ser belo. Não, mas eu pego, os seios dela são perfeitos. Aqueles seios perfeitos um dia não serão tão perfeitos. Aquele abdômen trincado um dia não será tão trincado. É assim. Se o belo que você ama é efêmero, você vai ficar na mão no outono da sua vida. Se você ama alguém por isso, se você está com alguém por isso, esquece. É por isso que logo depois você vai procurar uma outra pessoa e uma outra e assim por diante. Você vai estar com 80 anos no outono e querendo alguém de 20, de 25, porque eu preciso de um seio assim. Vai faltar história para você. Vai faltar assunto. Eu não estou falando de uma forma preconceituosa de pessoas que têm histórias com diferenças de idade, não é isso. Às vezes, meu pai e minha mãe tinham 18 anos de diferença e se amaram profundamente, mas meu pai não buscou na minha mãe uma perfeição que não acabaria, né? Meu pai buscou na minha mãe o olhar, o jeito, o sorriso, o charme. Meu pai, quando falava do sorriso da minha mãe, né? Como era lindo aquilo. Minha mãe é apaixonada pelo meu pai. Por ele como todo, né? Ah, meu pai ficou careca, foi ficando mais gordinho, foi ficando não sei o quê, 80 anos, 80... Sim, a pele não tinha aquele mesmo vigor de antes, mas não é isso, não é isso que inspirava nela esse amor profundo que ela tinha por ela. Minha mãe encostava no meu pai e dizia assim: você não sabe o que eu sinto até hoje quando eu encosto nele, como se a minha respiração fosse adolescente. Pelo todo, porque sobravam sentimentos lindos na relação entre eles. É isso. Eu vou ficar meditando comigo mesmo hoje essa frase da música. Eu descartava os dias em que não te vi. É lindo demais isso. Chico é de uma preciosidade incrível, né? Sintática, a maneira com que ele constrói, né? Que relaciona as palavras, que ele constrói as frases. É deslumbrante isso. Mas o outono é a estação da maturidade, das folhas que caem, do vento, que leva as coisas que precisam ser levadas, que limpa dentro de você mesmo as sujeiras desnecessárias, as aparências tantas que a gente vai colocando, os enfeites que não significam nada e também os disfarces. Duas coisas que nos atrapalham muito no verão das nossas vidas. Verão a gente vai falar na segunda-feira. O que nos atrapalham muito? Enfeites e disfarces. O enfeite não é você. Não é você. Você está tão, né, enfeitado que não dá para te ver. E os disfarces também não dá para te ver. A mentira não combina com a construção da sua identidade, nem os enfeites. Essa pessoa não é você. Essa foto que você postou não é você. Esse texto que você está dizendo não é você. Essa história que você contou não é você. Porque você tem medo que não te amem do jeito que você é? Tem bilhões de pessoas no mundo. Muita gente vai amar você do jeito que você é. Tenha maturidade para isso. Nossa, é bom falar de outono. Acabou aqui, já 6h30.
Deixa eu mandar um beijo para vocês aqui antes de terminarmos. Eu descarto os dias em que não te vejo. É lindo isso, né? Deixa eu pro povo do Face aqui. Quero viver eternamente no outono, amor, encontro de almas. Eliane do Rio de Janeiro. Adriana, gratidão por essas lindas palavras. Esses tempos tão complexos, o que mais precisamos é de falas inteligentes e ternas. Ternas, né? A palavra ternura é uma palavra tão bonita, né? Eu descartava os dias que não te via. Oliveira dos Brejinhos, Bahia, obrigado. Silvia Barbieri, um beijo para você. Sou 7 dias mais velha que meu esposo. Falo que vim antes para ver como a vida era bela. É isso aí, disse. O problema é que você se apaixonou pelas minhas flores, não pelas minhas raízes. Então, quando chegou o outono, você não soube o que fazer. Maria José, lindo demais, lindo, obrigado. Deixa eu ver aqui no Insta. Genilza de Maceió, obrigado pelo carinho. Joilza, Silvana, que momento filosófico lindo estamos vivendo com essas lives. Eu também sinto a mesma coisa, esse prazer de estar com vocês, outono perfeito. Hoje eu estava escolhendo o que falar para vocês, né? Tem tantas formas de falar sobre o outono, né? A tentativa de falar coisas leves. Lúcia Ramos de Goiânia, eu e o Maranhão inteiro te amamos, professor, que honra. Eu amo o Maranhão também, obrigado pelo carinho. Macaé, Maria Lúcia, obrigado pelo carinho. Débora, um beijo. Bem, semana que vem, Jaldenira de Natal, legal. Semana que vem a gente tem a live normal, na segunda-feira. Vamos falar sobre verão, Mongaguá, um beijo. Obrigado pelo carinho, Uberlândia. A gente vai falar sobre verão. É a nossa última live nesse formato. São 100 lives. Olha que legal. Mas aí qual é a minha proposta? Quero ver se vocês acham interessantes. Eu queria começar a estudar alguns livros com vocês. Eu falei muitos filósofos e fui passando pelas obras deles, né? Então, livros que eu considero que são mais sedutores para iniciação filosófica, que pode ser um livro de um filósofo mesmo, né? A gente pode ler, estudar a Ética Nicômaco de Aristóteles ou a República de Platão, mas a gente ou algum conto, né? Vamos pegar os contos da Lígia Fagundes Telles. E aí, ninguém tem a obrigação de ler isso antes, mas como eu sei que há muitas pessoas que me pedem sugestão de livros, né? E de textos, eu dou essa sugestão e quem leu vai acompanhar de uma maneira, quem não leu também vai acompanhar porque eu conto a história. Eu acho que com isso a gente vai levando, né? A gente não vou abandonar vocês, fiquem tranquilos. Aí a gente vai passar para uma vez por semana só. Semana que vem são 2 vezes, depois a gente vai uma vez por semana, mesmo que precise passar um pouquinho disso, mas eu quero me aprofundar um pouco nisso. Eu acho tão legal, de repente, a gente teve numa das lives, por exemplo, né? Pitágoras, as regras de ouro de Pitágoras. Aí eu digo para vocês que a gente vai estudar isso, e aí aqueles que puderem entram lá, PDF, né? Tem na internet, lê antes as regras. E a gente faz isso com um pouquinho mais de profundidade para quem já, né, teve 100 temas filosóficos, agora a gente mergulha um pouco nos autores de filosofia. Pode ser? Depois eu queria, né, me mandem aí as sugestões no Face, né, ou no Insta. No Face é mais fácil de ler, ou no Insta, ali embaixo nos comentários das lives, né, se vocês gostaram, se vocês têm outra sugestão. Mas eu acho que vai ser legal a gente descortinando textos. Queria que vocês, em outros dias da semana, assim, pegassem um texto, né, olha, a gente vai falar sobre o amor em Clarice Lispector, a dimensão filosófica desse conto, o amor em Clarice Lispector. Hoje a gente vai começar a ler, eu disse para vocês que a gente ia estudar esse livro aqui, né, que é sobre o Spinoza. Então, um livro do Spinoza não dá, a gente vai ficar um mês em Spinoza. E aí a gente vai pegar 4 temas de Spinoza, e aí terminou, agora eu já estou sabendo mais. Porque algumas pessoas falam assim, nossa, ele falou desse Mircea Eliade, depois ele nunca mais falou. Eu não sei, eu queria estudar mais dele. E aí quem está ouvindo fala assim, mas eu não tenho tempo para isso, eu só tenho... Tudo bem, não tem problema. Não vai ter prova, não vou fazer chamada oral, nada disso. Mas só para a gente ir se aprofundando um pouco mais nesses autores filosóficos, que são lindos. Lindo. Esses dias eu falei de um que eu quero usar com vocês, que é Boécio, mas falei rapidinho. E é um texto lindo dele, um livro que chama Consolação da Filosofia, que ele escreveu na prisão. Ele que tinha todo o poder no Império Romano e, de repente, por fazer uma defesa de um senador,
o imperador ficou irritado com ele e, entre uma tortura e outra, antes da condenação à morte, ele escreveu esse livro. Ele é fascinante, mas não dá para a gente fazer numa live. Então a gente pega esse livro, quem quiser ler o livro inteiro, leia. Quem não quiser vai acompanhando e fala, olha, vamos dividir o livro em 4 partes. A gente vai ficar um mês estudando esse livro do Boécio. Gostaram da ideia? Se vocês gostaram, depois comentem aí. Você está lendo aí? A Flávia, como eu falei, já está lendo, né? Que legal. Os Miseráveis, por exemplo, Os Miseráveis é um livro que dá 1 ano de live, só Os Miseráveis, né? Eu vou pegar coisas que eu sinto que, assim, porque eu sei que algumas pessoas aqui já têm um conhecimento mais profundo de filosofia, de literatura, ótimo. E outras pessoas estão começando. Não tem problema. Não tem problema. Assim, o conhecimento, o exercício da mente é bom para todo mundo. A gente vai expandindo, vai usando a cabeça. Não tem ninguém burro. Não tem ninguém burro. A gente já fez uma live sobre isso, né? Não existe isso. Tem pessoas que têm mais repertório e menos repertório, que têm mais bloqueios e menos bloqueios, que estudaram mais e que estudaram menos. Eu acho que aí a gente tem um caminho legal. Bem, semana que vem então. Na segunda-feira a gente vai ter verão, encerra as estações, nossa 100ª aula. Na terça-feira eu vou ver qual livro que a gente vai começar. Eu vou ler os comentários de vocês depois e vou sentir se vocês gostaram disso ou não. E se der certo, a gente começa na terça. E não se esqueçam que na terça, às 7 horas da noite, tem um lançamento super legal de 2 livros meus, com alguns artistas dizendo poemas. E eu queria muito que vocês ficassem na live às 6 e nesse dia, só na terça-feira, ficassem às 7 também. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. Muito bom estar com vocês. Pensar nunca é demais. Um beijo, Cecília. Um beijo, Flávia. Suzana, muito obrigado, obrigado. Tô lendo Confissões de Santo Agostinho, porque você falou aqui, eu li Os Miseráveis. Que legal isso. Como eu fico feliz de saber que as pessoas, como eu fico feliz às vezes de ver alguém dizendo assim, nossa, estou tentando ser mais sereno, mais tranquilo, eu ouço isso e vou pensando, né, na ternura. Valeu. Hoje estouramos o tempo aqui, vou tentar não estourar. Um beijo.